Você por acaso ainda confunde banco de horas com horas extras? Olha, vou te falar que eu sempre confundo e ainda bem que hoje, no De Frente com DP, nós vamos descomplicar tudo sobre esse assunto. Você vai entender comigo as regras, como fazer os cálculos de ambas as opções e qual delas é a mais ideal para sua empresa. Vem comigo? E boas-vindas ao De Frente com DP, seu ponto de informações da Solid sobre departamento pessoal. Eu sou a Luísa Rodrigues, do time de conteúdo, e hoje, para conversar tudo sobre esse assunto, eu estou aqui com a advogada e consultora trabalhista, Vanessa Soares. Olá, Luísa, e obrigada mais uma vez pelo convite. Então, Vanessa, do começo, explica pra gente o que é hora extra. Então vamos lá. Hora extra são aquelas horas que o colaborador ele trabalha além da jornada dele. Então, por exemplo, a jornada mais comum, né, de 8 horas diárias, ele pode, conforme o artigo 59 da CLT, ele pode fazer mais 2 horas além da jornada como hora extra. Então, a definição de hora extra é essa. É todo trabalho extraordinário, né, que vai além da sua jornada. Tá, e o banco de horas, quais são as diferenças? O banco de horas, Lisa, ele é um sistema como se fosse um banco. Você vai depositar ali as suas horas, as horas extras e eventuais faltas injustificadas, atrasos. E o banco, esse sistema, né, ele vai fazer essa compensação e ele vai fazer isso durante o período do acordo, seja até 6 meses ou até 1 ano. Então, o banco de horas, ele é um sistema onde ele estende esse período para compensação ou pagamento das horas conforme um acordo previamente estabelecido, assinado. As normas estão lá no artigo 59 da CLT, onde estabelece, né, a questão do que é obrigatório o acordo escrito, no caso de individual ou coletivo. É importante também que o departamento pessoal fique atento às convenções coletivas, que ela costuma estabelecer ali algumas regras específicas por causa do banco de horas. E além das tratativas do banco de horas, o artigo 59 ele também traz a questão da compensação, onde não existe a necessidade de um acordo escrito, é um acordo tácito, né, verbal, só que é mais ou menos o que acontece no mês, é tratado dentro daquele mês. Então, se eventuais horas extras no decorrer daquele período são deduzidas em atrasos, em faltas injustificadas, e na folha de pagamento é pago ali o saldo das horas extras ou dos atrasos. E quando a gente fala de compensação, né, que não precisa ter o acordo escrito, quando a gente fala de compensação é porque a tratativa é feita da mesma forma, deduzindo ali as horas extras, as faltas e atrasos, e é pago o saldo. Caso contrário, teria que pagar todas as horas extras e descontar todos os atrasos e faltas. Então, na folha, quando a empresa também opta pela compensação, ela paga e faz todas as tratativas dentro daquele período, deduzindo as horas extras e das horas extras as faltas e atrasos. Vanessa, então quais são as diferenças entre os pagamentos da hora extra e do banco de horas? A hora extra, ela sempre vai ser paga com um adicional de no mínimo 50%. Aí, voltando lá, não esqueçam de conferir a convenção coletiva, porque ela pode estabelecer percentuais adicionais diferentes. Então, a hora extra, ela é paga com um adicional à hora normal de no mínimo 50%. Quando a gente opta pelo banco de horas, essa hora ela vai para o banco de horas como a hora normal, ela não tem adicional. Então, por exemplo, se eu fiz 2 horas extras hoje, amanhã eu vou compensar 2 horas. Ponto. E quando acontece o pagamento do banco de horas, ele vai ser pago não com a remuneração, por exemplo, com o salário da época que foi realizada as horas extras, mas sim do momento que estiver sendo pago aquele saldo. E se o colaborador, por exemplo, tiver uma rescisão antes de compensar, esse saldo precisa ser pago ou descontado na rescisão contratual dele. E Vanessa, quais são as vantagens e as desvantagens de cada opção? Vai ser de acordo com a necessidade da empresa, né? Então, se é uma empresa que já tem uma rotina pré-estabelecida de horas extras, de compensação, ambas as opções, elas têm vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, no caso da hora extra, ela tem o pagamento imediato. Para o colaborador,
ele pode ter esse lado, né, da remuneração imediata, mas tem também aquela questão, se a hora extra ela é habitual, ela pode gerar ali um cansaço por excesso de jornada, enfim. Então, essa análise precisa ser feita. No caso do banco de horas, ele pode compensar, acontece muito de emendar feriados, então vai de acordo com a necessidade, né, e a conveniência do negócio, né, e das partes. Então, tanto a empresa quanto o colaborador, ele tem vantagens e desvantagens, né? E Vanessa, por ter vários detalhes, né, em cada uma dessas opções, a quais riscos, ou melhor, né, a quais problemas o DP precisa ficar atento para evitar riscos jurídicos? O primeiro ponto mais importante é, sem sombra de dúvidas, o controle dos registros, né, das marcações de ponto. Então, o DP ele precisa ficar muito atento a essas marcações, à realização das horas extras, se optar pelo banco de horas também, né, verificar direitinho se essas horas estão sendo computadas corretamente e ter tudo isso formalizado. Então, por exemplo, se a empresa opta pelo banco de horas, ela tem que ter todos os acordos formalizados, ter assinatura, tudo certinho. E aí, um ponto muito importante, a gente falou lá que as horas extras são no máximo 2 horas extras diárias. Então, por mais que a empresa pague, se eventualmente o colaborador, né, ele trabalha além dessas 2 horas e a empresa, ela remunere ele pelas horas, né, trabalhadas, a empresa continua passível de fiscalização e de punições, porque a legislação estabelece só 2 horas extras, no máximo 2 horas extras diárias. Então, o DP ele precisa ficar atento à legislação, às normas, ter todos os acordos devidamente assinados pelo colaborador e, como a gente sempre fala, também ter as normas claras, né, sobre a realização das horas extras, se pode, se não pode, se precisa de autorização prévia. Então, isso tudo evita, né, passivos trabalhistas. Então, o DPT ele precisa realmente ficar muito atento a essas regras gerais. Então, Vanessa, como você mesma disse, tanto as horas extras quanto o banco de horas são formas legais de lidar com as horas extras, né? Exatamente, Luiz. Então, por isso é tão importante que o departamento pessoal tenha o controle e utilize aí de ferramentas digitais, como o próprio ponto da Solids, para fazer esse controle tanto do banco de horas quanto o pagamento das horas extras de forma correta, evitando passivos trabalhistas para a empresa. Vanessa, então é isso, né? Com o domínio das regras e com uma ferramenta de controle de ponto robusta, o DP super consegue fazer o manejo das horas extras e do banco de horas de uma forma mais eficiente, né? Com toda certeza, Luísa. Vanessa, muito obrigada pela participação mais uma vez. E para você que chegou até aqui e quer saber mais sobre o controle de ponto da Solids, não deixe de conferir o link que eu deixei aqui para você na descrição desse vídeo. Além disso, óbvio, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus colegas e até o próximo De Frente com o DP.